já não. Não abre até inteira. Graça e paz, amada igreja. Estamos iniciando nossas celebrações de vida. Estamos reunidos na presença de Deus para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, porque Ele é bom. Vamos adorar ao Senhor, vamos engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a fazer parte conosco nessa celebração. Nós declaramos o nosso amor, a nossa adoração. Sim, Senhor. Reunidos com todos os irmãos aí, amém, Almirante Tamandaré. Que a tua graça e o teu poder venha sobre nós, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Cantemos, igreja. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Cantemos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Alaba chegando, alabaia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viva estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viva estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Glória a ti, Senhor. Essa é a nossa esperança, Senhor, que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Oh, aleluia, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Jesus conectados aqui. Glória a Deus. Nós somos alcançados pelo eterno amor do Senhor. Aleluia. O gonçado amor de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar, igreja. Vamos adorar ao grande amor de Deus, ao eterno amor de Deus. Antes de eu falar, tu pensava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia, Senhor, nós te adoramos pelo teu infinito amor, pelo teu ousado amor, que nos cuida, que nos protege, Senhor, que nos fortalece e nos conforta em todos os momentos de angústia e tribulação. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus.
Glória a Deus, igreja. Que bom estarmos aqui, né, para celebrarmos o nome de Jesus, para adorarmos, saber que a igreja é invisível, ela é imbatível, né? Nós somos a igreja, o corpo de Cristo reunidos em nossos lares, isso faz toda a diferença. Então, que possamos agora estarmos em unidade, em pensamento, como falei com vocês no domingo passado, minha mente e meu coração estarão com vocês. E nós estamos aqui conectados pela graça de Deus Pai, estamos aqui para adorar o nome do Senhor e glorificá-lo. Não importa as circunstâncias, nós sabemos que Deus cuida de nós, que Deus nos supre. Então, que possamos interagir aí, está sendo bem legal ver os irmãos aí conectados, e essa energia do poder do Espírito Santo fluindo em cada um, vai se ligando um a um e fazendo uma corrente maravilhosa desse grande amor de Deus. Glória a Deus, amada igreja. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos dá essa oportunidade, essa possibilidade de nós nos reunirmos em seu nome para juntos adorá-lo, mesmo em meio a uma situação tão difícil, mesmo em meio a uma circunstância tão problemática que tem afetado a todo o país. Mas graças a Deus que nós estamos aqui para juntos nós adorarmos ao nome do nosso Deus. Eu gostaria de convidar a nossa querida igreja a abrir as suas Bíblias em duas referências. No Evangelho de Lucas, em primeiro lugar, capítulo 21 e versículo 11. Lucas 21, 11. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, 11. Lucas capítulo 21, versículo de número 11. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Também quero pedir à igreja que abra as suas Bíblias, também no livro de Apocalipse. Deixa eu ver os irmãos que estão conectados conosco. Apocalipse, capítulo 6. Versículos 7 e 8. Diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas, pestes e por meio de animais selvagens na terra. Amada igreja, em nossa nação nós estamos passando por uma epidemia sem precedentes. Aglomerações públicas, incluindo cultos nas igrejas, espetáculos de teatro,
eventos de futebol, todos foram proibidos e cancelados. Casamentos, funerais e batismos também foram cancelados. Escolas, cinemas, museus, academias e shoppings estão fechados. Como resultado, milhões de pessoas têm sido orientadas a permanecerem em suas casas, saindo somente em casos absolutamente necessários. Agora, nós como cristãos, como que nós respondemos a essa crise? Como que nós vamos responder a uma crise de tamanho tão imenso? A resposta é com fé e não com medo. No Evangelho de João, a palavra de Deus diz, no capítulo 1, epístola de João, capítulo 4, versículo 8, que Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de amor. Amém? Paulo também falando a Timóteo, diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia, de poder e de moderação. No Evangelho de João, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, diz que o amor lança fora todo o medo. Nós devemos olhar para o olho de toda essa tempestade, de toda essa turbulência e fazer algumas perguntas. Senhor, o que o Senhor espera que eu aprenda com tudo isso? Quais são as coisas que o Senhor quer mudar em minha vida? Quais são os propósitos que o Senhor tem para este momento, para a minha vida, para a vida da minha família, da minha igreja, da minha nação e de todo mundo? Eu quero compartilhar com vocês algumas lições que todos nós deveremos realmente aprender com esta epidemia. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês que nós devemos aprender com essa epidemia é sobre a nossa fragilidade. Essa crise global está nos ensinando o quão fraco nós somos como seres humanos. Nesse momento que eu falo com vocês, e eu peguei esses dados um pouco antes da nossa celebração, o Brasil está com 1.546 casos de contaminação e as mortes subiram de 18 para 25 mortes até o determinado momento. E na maioria das vezes, eu acho que alguns estão confiantes demais de um eventual sucesso. Agora, vocês imaginem um vírus mais agressivo e contagioso do que o coronavírus. Encarado como uma ameaça, nós podemos prevenir a nossa extinção como espécie? Não precisamos fazer isso, não. As palavras de Moisés no Salmo 90 expressam a extrema realidade e verdade de nossas vidas. Quanto aos homens, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, ou o Covid-19, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Isso está no Salmo 103, versículos 15 e 16. Como compreendemos essa lição sobre nossa fragilidade? Talvez lembrando que não devemos tomar a nossa vida nesta terra como garantia. Moisés também, que escreveu o Salmo 103, também escreveu o Salmo 90. E no Salmo 90 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então a primeira lição, igreja, que nós devemos aprender com essa epidemia é sobre a nossa fragilidade. Às vezes nós pensamos que somos fortes demais. Às vezes nós pensamos que podemos resolver as coisas com a nossa própria força. Mas essa epidemia está trazendo a consciência a toda a humanidade que nós somos seres extremamente frágeis. No Salmo 103, Moisés ele fala que Deus conhece a nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Ou seja, em um instante nós desaparecemos e não existimos mais. E ninguém mais se lembrará do nosso nome, da nossa história. A segunda lição que nós podemos aprender também,
amada igreja, é sobre a nossa igualdade. Esse vírus, ele não respeita limites étnicos ou fronteiras nacionais. Não é um vírus chinês, não é um vírus americano, é o nosso vírus. Ele está no Afeganistão, na Bélgica, no Iraque, no Irã, na Dinamarca, na França, em mais de 77 países ele está. Já foram contaminados pelo coronavírus. Nós somos todos membros da grande família humana, como diz Gênesis 1,17, todos criados à imagem e semelhança de Deus. A cor da nossa pele, o idioma que nós falamos, nossos sotaques e nossas culturas não são levados em consideração aos olhos de uma doença contagiosa. Em nosso sofrimento, na dor de perder um ente querido, nós somos completamente iguais. Ou seja, somos todos fracos e sem respostas. Aos olhos do mundo, nós somos todos diferentes. Aos olhos dos vírus, nós somos todos iguais. Ele ataca todos sem discriminação de cor, de raça e de classe social. Ele não distingue, ele simplesmente... Então o vírus, em primeiro lugar, vem revelar a nossa fragilidade, o quão frágil nós somos. Em segundo lugar, ele vem revelar a nossa igualdade. Apesar de algumas culturas acharem que são superiores às outras, mas Deus está ensinando uma lição para toda a humanidade, que diante das contingências da vida, nós somos todos iguais. Não há ninguém superior, não há ninguém maior, não há ninguém melhor. Uma terceira lição que nós aprendemos também com essa epidemia é sobre a nossa falta de controle. Todos nós amamos estar no controle. Nós fantasiamos que nós somos capitães do nosso destino, mestres da nossa vida e da nossa sorte. A realidade é que hoje, mais do que antes, nós podemos controlar partes significantes de nossas vidas. Nós podemos controlar o aquecimento e a segurança da nossa casa por controle remoto. Nós podemos movimentar dinheiro ao redor do mundo com um clique num aplicativo. Nós podemos controlar os nossos corpos através de treinamentos e de medicações. Mas talvez esse senso de controle seja uma ilusão, uma bolha que o coronavírus estourou, revelando a realidade de que nós realmente não estamos no controle da vida, não estamos no controle das coisas. Agora, aqui no Brasil, como em todo o mundo, as autoridades estão tentando conter a propagação desse vírus, fechando, abrindo e fechando novamente as escolas de nossos filhos. Eles têm a situação sob controle? E nós, armados com nossos sprays desinfetantes, com nossos álcools géis, tentando reduzir os riscos de sermos infectados. Não há nada de errado em fazer isso, mas a pergunta é, nós estamos realmente no controle da situação? Dificilmente. E provavelmente nós não temos mais controle nenhum, como nunca tivemos, apesar de muitas vezes nós acharmos que nós controlamos todas as circunstâncias. Uma quarta lição que nós aprendemos aqui também, meus amados, com essa epidemia, é a respeito da dor que compartilhamos em sermos excluídos. Ser excluído e isolado não é uma coisa fácil, tendo em vista que fomos criados para relacionamentos. Mas muitas pessoas agora estão tendo que lidar com o isolamento. É uma experiência que a comunidade leprosa dos dias de Jesus conhecia muito bem. Quando alguém contraía a lepra, ele tinha que ser levado para uma cidade de refúgio, e se ele não se recuperasse, ele ficava nessa cidade de refúgio até o dia da sua morte. Eles eram forçados a viverem sozinhos,
andando pelas ruas de suas cidades, gritando: imundo, imundo. Isso está lá em Levítico, capítulo 13, dos versículos 45 a seguir. A dor de ser excluído é muito forte. Hoje, quando nós andamos nas ruas, quando vamos aos supermercados e às farmácias, nós olhamos assustados para aqueles que estão à nossa volta, dentro dos ônibus, porque cada um é alguém potencialmente infectado. E o nosso olhar acaba excluindo as pessoas. A quinta lição que nós podemos aprender com essa epidemia é a diferença entre o medo e a fé. Qual é a sua reação para com essa crise? É fácil ser dominado pelo medo. É fácil ver o coronavírus em todo lugar que eu olho. No teclado do meu computador, no ar que eu respiro, em cada contato físico, em cada esquina, esperando para me infectar. Na verdade, nós estamos em pânico. Ou talvez essa crise está nos desafiando a reagir de maneira diferente, com fé e não com medo. Não fé nas estrelas ou em alguma deidade desconhecida. Em vez disso, fé em Cristo, o bom pastor, que também é a ressurreição e a vida. Certamente, somente Jesus está no controle dessa situação. Certamente, só Ele pode nos conduzir através desta tempestade. Ele nos chama para confiar e crer, para ter fé e não ter medo. Nós podemos escolher a nossa reação. Nós podemos aprender a lição, a diferença entre o medo e a fé. Há quem já disse que o medo, que a fé é o medo que foi colocado de joelhos. Amém? Como que nós vencemos o medo? Pela fé. Andando, seguindo, ajoelhados, orando e confiando no nosso eterno Deus e Pai que está cuidando de nós. A sexta lição que nós podemos aprender, meus queridos, com essa epidemia, é sobre a nossa necessidade de Deus e a nossa necessidade de orarmos. No meio de uma crise global, como nós podemos, como indivíduos, fazer a diferença? Frequentemente, nós nos sentimos pequenos e insignificantes. Há algo que podemos fazer. Nós podemos clamar ao nosso Pai Celestial. Nós podemos orar pelas autoridades que governam os países e as cidades. Nós podemos orar pelos médicos, pelos enfermeiros que estão tratando as doenças. Nós podemos orar pelos homens, mulheres e crianças que já foram infectados. Nós podemos orar pelas pessoas que estão com medo de deixar as suas casas, por aquelas que vivem em áreas de risco, por aqueles que estão nos grupos de riscos, com outras doenças, e podemos orar principalmente, intensamente mais pelos nossos idosos. Ore para que Deus possa nos proteger e guardar. Ore a Ele para que Ele possa nos conceder a sua misericórdia. Ore também para que o Senhor Jesus retorne, que Ele possa voltar e nos levar para a nova criação que Ele tem preparado para nós. Um lugar, segundo Apocalipse 21:4, onde não haverá mais lágrimas, nem morte, nem luto, nem choro ou dor. A sétima lição, igreja, que nós podemos aprender com essa epidemia é sobre a vaidade de muitas coisas da nossa vida. Salomão, o pregador, em Eclesiastes 1:2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Meus amados, é muito fácil nós perdermos a expectativa no meio das loucuras da nossa vida. Nossos dias estão cheios de pessoas e projetos,
trabalhos e listas de desejos, casas e feriados que nós podemos sem dificuldades, nós temos dificuldades para distinguir o importante do urgente. Nós estamos nos perdendo no meio de nossas vidas. Talvez essa crise, essa epidemia, nos relembre com o que nós devemos preocupar em nossas vidas. Talvez nos ajude a distinguir entre o que é significativo e o que não faz o menor sentido para a nossa vida. Talvez o campeonato de futebol, ou aquela cozinha nova, ou aquele post no Instagram, não seja tão essencial para a minha sobrevivência. Às vezes nós pensamos que só vamos sobreviver se ganharmos alguma coisa, se tivermos uma cozinha nova, se tivermos um carro novo, ou se fizermos uma postagem que terão milhares de likes no Instagram, milhares de curtidas no Instagram, para as pessoas dizerem, nossa, como ele escreve bonito, como ele pensa bonito. Talvez essa epidemia veio para nos mostrar, para nos ensinar a distinguir o que é essencial para a vida e o que realmente é pura vaidade e não tem valor algum. Talvez essa epidemia esteja nos ensinando o que realmente importa para viver. E a última lição dessa epidemia para nós, nesta noite, fala sobre a nossa esperança. Nesse sentido, a questão mais importante não é que esperança você tem ao se deparar com o coronavírus? Não. Porque Jesus veio para nos alertar, meus amados, sobre a presença de um vírus muito mais letal e já espalhado. Um que já atingiu todo homem, mulher e criança. Um vírus que não termina somente na morte certa, mas também na morte eterna. Nossa espécie, de acordo com Jesus, vive no surto de uma pandemia chamada pecado. Qual é a sua esperança diante desse vírus do pecado? A história da Bíblia, meus amados, é a história de um Deus que entrou em um mundo infectado com esse vírus. Ele viveu com pessoas doentes, sem vestir uma roupa de proteção química, mas respirando o mesmo ar que nós respiramos, comendo a mesma comida que nós comemos. Ele morreu isolado, excluído do seu povo, aparentemente longe do seu Pai, em uma cruz. Tudo que ele pode fornecer a este mundo doente, como um antídoto para o vírus, para que ele possa nos curar e nos dar a vida eterna. Ouça as palavras de Jesus. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Amém, amada igreja? Essa é a nossa palavra, essa ministração compartilhada com vocês. Quais são as lições que nós devemos aprender com esta epidemia? Que aprendamos a primeira lição da nossa fragilidade. Nós somos, como Moisés disse no Salmo 90, nós somos como a neblina, que ela aparece de manhã e depois ela se dissipa com o vento e se vai. Nós somos como a flor, que de madrugada cresce e floresce, à tarde se corta, se seca. Moisés ainda diz que a nossa vida é como um conto ligeiro que passa muito rápido. Ou seja, a nossa estrutura é pó, a nossa estrutura é muito frágil. Que nós aprendamos essa lição com essa epidemia, que nós somos seres muito frágeis. Outra lição, igreja, que nós devemos guardar no nosso coração
é a nossa igualdade. Às vezes nós lutamos tanto na nossa família, na sociedade, na igreja, no nosso trabalho, sobre quem é melhor, quem é superior, quem é mais santo, né? E essa epidemia veio para mostrar que todos nós somos iguais. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos debilidades, todos nós temos incoerências. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Todos nós somos iguais diante das epidemias, dos vírus, dos males desse mundo. As epidemias, os vírus, eles não escolhem as pessoas de acordo com a sua cor de pele, com a sua classe econômica, com a sua classe social, de maneira nenhuma. Terceira lição, a nossa falta de controle. Talvez você tenha vivido na sua vida pensando que você tem um controle sobre ela. Muitas vezes nós falamos aí nas páginas sociais, né? Ah, Deus deu a vida para que cada um cuide da sua vida, né? Como se cada um pudesse controlar a própria vida. Nós não podemos controlar a nossa vida. E nós precisamos entender isso. Jesus disse, né? Quem com sua preocupação pode acrescentar um palmo à sua vida? Nós não podemos controlar nada que acontece conosco, amém? Somente Ele está no controle, amém, meus queridos? Então Deus é quem controla todas as coisas, Ele é soberano sobre os céus e sobre a terra. A quarta lição que nós devemos memorizar, igreja, é a dor que compartilhamos ao sermos excluídos. Todos vocês que estão me ouvindo nesse momento, talvez em um momento ou outro da sua vida você foi excluído. Ou dentro da sua família, ou dentro de um grupo na escola, ou no seu trabalho, ou até mesmo dentro da própria igreja. Você foi excluído, deixado de lado. Então, essa epidemia está nos trazendo a consciência que quanta dor causa quando alguém é excluído do convívio das outras pessoas, quando alguém é desprezado, quando alguém é descartado. A outra lição, igreja, que nós devemos assimilar é a diferença entre medo e a fé. Amém? O medo é a fé é o medo que se prostrou de joelhos. Amém? A única coisa capaz de vencer o medo é a fé. É a fé em Jesus Cristo, a fé na palavra de Deus, a fé de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A fé que está baseada na promessa que aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la até a volta de Jesus Cristo. Amém, meus amados? A outra lição é a nossa necessidade de Deus e a nossa necessidade de orarmos. Talvez nesses dias corridos, igreja, nós estamos não sentindo necessidade de Deus. Quantos não sentem necessidade de estar na casa de Deus? Quantos não sentem necessidade de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra, de ter comunhão com Deus e de ter comunhão com seus irmãos também? Então essa epidemia traz a nossa consciência e nos desperta para a nossa necessidade de Deus. Se nós não corrermos para Ele, para quem nós iremos correr? Então que nós não corramos para Ele apenas agora que veio essa epidemia, mas que nós nos voltemos para Ele, mesmo depois quando essa epidemia passar. Amém? E também a nossa necessidade de orarmos pelos outros. Às vezes nós gastamos tanto tempo em redes sociais, comentando, fazendo escritas, um monte de coisas, e não gastamos 5, 10 minutos para orarmos pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão morrendo, pelas pessoas que estão vivendo em trevas. Então talvez agora esse confinamento obrigatório a todos nós, talvez nós nos lembremos que há tempo sim para nós orarmos por todos aqueles que sofrem no mundo. Amém? A sétima lição é a vaidade das coisas da vida. Talvez, meus queridos, nós corremos atrás de tantas coisas que não têm valor nenhum. Elas não vão durar para a vida eterna. Nós não a levaremos com Deus. Às vezes nós discutimos, nós brigamos por opiniões, por argumentos que são pura vaidade.
Vaidade nossa de achar que nós temos a opinião melhor, que nós temos a razão, que a nossa ideia é melhor, que em quem nós acreditamos, que quem nós votamos, esse é o melhor. Não é, não é. Como diz Salomão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Né? Desejos, né? Todas as coisas que nós procuramos com tanto afã, talvez não sejam tão essenciais assim. E essa epidemia veio realmente para nos trazer essa consciência. E por último, a nossa esperança. A nossa esperança está no quê? A nossa esperança deve estar em Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que virou carne, que virou gente e habitou entre nós. Aquele que se despiu de suas vestes reais e se vestiu de uma veste de mendigo, uma veste contaminada pelo pecado. Como Paulo diz em Romanos 5, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus matou o vírus mais letal para a humanidade, que é o vírus do pecado. E, no entanto, a humanidade não atenta para esse fato, que o vírus mais letal já foi crucificado na cruz, mas ela insiste em continuar se contaminando com esse vírus, inclusive a Igreja de Cristo, que cada dia mais se lambuza, se contamina nesse vírus. Ele não passa o antídoto desse vírus sobre sua vida, que é o sangue de Jesus Cristo. Ele não aceita a graça salvadora de Deus, capaz de remediar e de purificá-lo de todo o pecado, para que ele não seja mais escravo desse vírus, mas que ele seja um servo do amor e da justiça de Deus. Disse Jesus: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, seja através de qual vírus for, viverá. E todo aquele que vive em mim não morrerá eternamente. Cristo nisto, igreja. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor Deus, diante de um momento tão difícil para toda a humanidade, para todas as nações, para toda a igreja. Tua palavra diz, ó Deus querido, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor controla todas as coisas. E o Senhor, que é eterno, o Senhor já viu isso acontecer. Isso já passou pelo Senhor. E o Senhor está nos trazendo lições maravilhosas, que nós possamos aprender, que nós possamos nos voltar para o Senhor. Que após essa pandemia passar, após esse medo, esse pânico passar, que o Senhor possa encontrar em nós, na sua igreja, ó Deus amado, corações mais amorosos, mais sensíveis, corações mais crentes, mais santos, que se importam mais uns com os outros, com a dor do próximo, com as perdas do próximo. Deus querido, vem e derrama do teu poder e graça sobre a tua igreja. Venha, Deus bendito, com o teu amor, com o teu poder, com a tua glória e com a tua majestade, abençoar toda a tua igreja, que neste momento está ouvindo a tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, nós nos levantamos na tua força, Senhor amado, orando, clamando e adorando o Senhor. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais vencedores, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que a tua bênção, a tua graça esteja sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar um cântico que eles conhecem ou eu só tenho esse? Amém, igreja. Vamos terminar a nossa celebração com uma adoração ao Senhor. Amém?
Eu sou quem dizes que eu sou. Quem sou eu para que o grande rei receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar, vive fim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, em Deus libertar, e que fim será? Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és comigo até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és comigo até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar, e quem fim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Amém, amada igreja. Que Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham uma semana cheia da graça, do amor, da bondade de Deus. Aleluia. Que as misericórdias do Senhor sejam derramadas sobre a vida de toda a igreja de Cristo. Aleluia. Que vocês possam experimentar nessa semana uma comunhão maravilhosa com o Espírito de Deus, com a Palavra de Deus. Aí reunidos em família, cantando, orando, lendo a Palavra, lembrando-se que vocês têm um Deus eterno, um Deus poderoso a quem vocês servem, e que Ele está nos provando, Ele está nos preparando para morar na sua glória eterna para sempre. Aleluia, Senhor. Quem Deus libertar,
enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém, igreja? Deus te abençoe, igreja amada do Senhor. Amamos vocês. Quarta-feira teremos o nosso Palavra e Vida. Às 20 horas, nesse mesmo canal, estaremos aqui para adorar ao Senhor. Aquele que é a nossa palavra, que é a nossa vida. Aleluia, Senhor. Eu e a Marli vamos cantar mais uma música para a igreja. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Uma boa semana. Um beijo no coração de vocês. Amamos vocês. Amém. Deus abençoe a igreja amada. Amém. Glória a Deus. Manda um abraço para a igreja, Gabriel. Amém. Quem que está nos acompanhando? Gabriele? Que Letícia.